Olá, sejam bem-vindos ao nosso Clinicast. Meu nome é Fabiana, eu sou diretora comercial da Drogavet. Hoje a gente vai falar sobre um tema que interfere em tudo, que é o intestino. Além da digestão, impacta imunidade, comportamento, pele, resposta inflamatória, né? E até longevidade. Olá, eu sou a Isabela, sou veterinária da Drogavet e para esse papo a gente recebe o Dr. Luiz Fernando, médico veterinário, nutricionista, professor e coordenador de diversos cursos de pós-graduação na área de dietas e nutracêutica. Muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Doutor, a gente ouve falar muito sobre intestino, que é o segundo cérebro. Mas na prática clínica, o que isso significa? Porque o trato gastrointestinal influencia mesmo em outras áreas? Olha, eu vou começar com uma frase de impacto. Se você quer ter saúde, você tem que cuidar do intestino. E principalmente dos seus habitantes, que é o que compõe a microbiota intestinal. Então, daria para a gente pontuar o intestino como o grande portal da saúde. Você vai conectar ele com todos os órgãos e sistemas. Se eu tenho uma doença que você carimbou na testa, cuide do intestino, que você terá resultados positivos. E como a gente identifica que a microbiota está desequilibrada? Quais são os principais sinais dessa desbiose intestinal? Olha, além dos sinais, você tem hoje recursos de exames laboratoriais, tá? De você solicitar o exame laboratorial de desbiose, tá? Com padronização, você tem hoje já laboratórios que fazem exames incríveis relacionados à condição da microbiota. Então ele dá um índex, né, dessa desbiose no paciente. Então se o paciente tem de fato ou não. Então não fica no achismo. Você vai direto e observa. E o que é legal é que após isso, com a sua estratégia de tratamento, você pode fazer um comparativo para ver o quanto melhorou. Esse é o ponto fundamental. Porque quando melhora, com certeza você trará resultados positivos em qualquer condição clínica. Maravilha. E quando o assunto é microbiota, a gente tem alguns bióticos que auxiliam. Quais são as diferenças? Eu acho legal a gente comentar um pouco, falar sobre as diferenças dos probióticos, pré-bióticos, pós-bióticos. Doutor, consegue explorar um pouquinho esse assunto com a gente? Sim, é um tema realmente fascinante que causa bastante dúvida nos colegas, né? Quando usar um, quando usar o outro. É um assunto incrível, tá? Que demanda uma explanação bem rigorosa, eu diria, mas eu vou tentar ser bem cirúrgico e pontual nesse aspecto. Então, em primeiro lugar, só para complementar um pouco o assunto da primeira pergunta, que eu acho importante fazer essa junção, você cuidar do intestino hoje, você conecta com todos os órgãos e sistemas. Então, a partir do momento que você melhora a condição da microbiota intestinal, você vai trazer resultados, por exemplo, em doenças neurodegenerativas. Existe uma conexão íntima conectando o intestino com o cérebro. E essa conexão ocorre através do seu nervo vago. Se por um acaso nós temos uma hiperpermeabilidade da membrana intestinal, automaticamente via nervo vago nós teremos uma hiperpermeabilidade da barreira hematolicórica. E aí começa a ter translocações. Essa membrana intestinal ela não é seletiva. Então passa a você ter toda uma translocação de substâncias que não deveriam. Qual que é o objetivo do intestino? Absorver os nutrientes, as vitaminas e os metabólitos, minerais, os aminoácidos, tudo. E os metabólitos da microbiota, que são vários produzidos. Então ele absorve, seleciona e distribui isso para o organismo como um todo. A partir do momento que você perde essa permeabilidade de membrana, quando você caracteriza um quadro de desbiose,
que é uma alteração dessa microbiota, começa a translocar elementos que não deveriam passar. E eu tenho 70% da imunidade localizada no intestino. E ele vai fazer o quê? Uma reatividade imunológica, vai gerar uma inflamação. Essa reatividade inflamatória pode ocasionar alterações digestórias, alterações gastrointestinais, mas eu também posso ter importantes repercussões sistêmicas, como eu estava explicando, o eixo intestino-cérebro. Aí eu tenho o eixo intestino-fígado, tenho o eixo intestino-rins, tenho o eixo intestino-articulações, o eixo intestino-miocárdio. Ou seja, eu consigo fazer um eixo também, que eu estava esquecendo, que é o eixo intestino-pele, um dos mais importantes, né, que causa um grande alvoroço aí por parte da classe médica, preocupação por questão dos tutores, né, o animal soltando pelo, prurido, é algo que incomoda demais o tutor, e a gente tem que cuidar do intestino em todas essas situações. O intestino é a bola da vez, é o grande portal da saúde, como estava mencionando. Agora, indo para a sua pergunta, falando sobre os bióticos, para eu fazer a explanação de uma forma breve e sucinta e direta, eu tenho então o probiótico. O que é o probiótico? São micro-organismos vivos, cepas benéficas. É importante que essas cepas tenham resistência ao ácido clorídrico, que eu consiga colocar tecnologia para, por exemplo, microencapsulamento dessas cepas, para que elas consigam passar pelo trânsito, passar numa maior concentração pelo ácido clorídrico, principalmente o ácido clorídrico de um cão e o gato, que é extremamente ácido. Então ele promove lesão e morte dessas bactérias, então é importante que essas bactérias tenham essa resistência. Além disso, quando eu vou fazer a utilização de um produto probiótico, eu tenho que ter várias cepas presentes e em grande concentração, ou seja, o que a gente chama de unidades formadoras de colônia em grande quantidade. Quanto maior for as unidades formadoras de colônia, melhor vai ser o produto. E eu preciso também ter o quê? Uma biodiversidade, ou seja, maior número de tipos de bactérias presentes. Não pode dar uma só. É interessante fazer um mix para você implementar essas ações. E aí, com isso, eu consigo fazer produtos específicos para qualquer condição clínica envolvendo o probiótico. Tem efeito colateral o probiótico, situação que você não pode usar? Sim. Por exemplo, animais internados, animais que têm um risco de sepsemia, extremamente leucopênicos, animais com catéter venoso central, eu evito utilizar o probiótico. Porque tem até relato de contaminação, por exemplo, o veterinário manipulando um probiótico de fazer uma contaminação no catéter central por bactérias probióticas do produto. Então tem que manusear com cuidado, lavar a mão, principalmente nos pacientes internados. E essa ressalva ocorre nos animais principalmente altamente imunossuprimidos. Ok? Então tem essa ressalva do probiótico. Então eu posso usar, é extremamente seguro, mas tem algumas condições que eu tenho que ter um pouco de cuidado e critério. E aí eu tenho o pré-biótico. O que é o pré-biótico? Seria o alimento para a bactéria. São normalmente processos que a bactéria usa, que fermenta, e geram um mecanismo de proliferação maior de bactérias saudáveis. Quando eu junto um pró com um pré, eu tenho um simbiótico, que é um produto que eu particularmente gosto muito, que são a junção de pró com pré. É um produto simbiótico. Mas tem alguns animais que não vão tolerar o simbiótico, porque eles podem fermentar muito. Gira em torno de 2%. Esses animais que fermentam muito, eu não vou poder utilizar o pré-biótico. Aí eu teria que usar apenas o probiótico. E aí eu tenho a terceira classe, que são os pós-bióticos, que eu vejo com um recurso de extrema vantagem nos próximos anos a utilização de pós-bióticos. E o que é o pós-biótico? É tudo que a bactéria produz ou fragmentos de bactérias ou leveduras. Ou seja, eu coloco uma espécie de um laboratório, ponho as bactérias, crio o ambiente do intestino e ela vai produzir todos os metabólitos. Aí eu pego todos esses metabólitos mais a bactéria ou a levedura e faço um produto
que contém tudo. Entende? Uhum. Só que esse pós-biótico, ele não é vivo. Ele tem tudo que o probiótico faria no organismo, mas ele não é vivo. Então ele dá os substratos já prontos. E fragmentos dessas bactérias ou leveduras que têm um potencial no sistema imunológico absurdo. Pós-biótico, você pode usar em qualquer situação. Não tem problema de você... o paciente está imunossuprimido. Ótimo, ele vai se beneficiar muito com o pós-biótico. Eu não tenho problemas relacionados a alguma ressalva da utilização desse ativo. Pelo contrário, ele é liberado em qualquer situação. E eu posso fazer vários tipos de pós-bióticos também, em decorrência de várias bactérias. Então, eu faço junções e, através desses 3 aspectos, já tem uma importante modulação do intestino. E tem outros ativos, polifenóis, compostos fitoquímicos, zeólita, fibras. Então, isso é o que a gente entra como um blend especial para modular o intestino. Quando eu não tenho um resultado tão bom com essa estratégia, e não pode esquecer da dieta, tá? Porque a dieta tem que ser trocada num paciente com alteração gastrointestinal. Feito tudo isso, não teve um resultado tão bom, e você pode mensurar com exames laboratoriais, eu posso pensar inclusive num transplante fecal. Tá? Até nessa parte nós estamos evoluindo bastante. E pensando nessa parte de pós-bióticos também, é legal que a gente consegue usar para paciente que está tomando antibiótico, né? Que acontece bastante na rotina também. Um antibiótico, se você tem um probiótico, o que caracteriza um probiótico bom, entre as características que eu citei, é que grande parte das cepas probióticas, elas têm resistência à maior parte dos antibióticos. Isso caracteriza um bom probiótico. Tá? Então, mesmo com antibiótico, você pode usar um probiótico. E tem até estudos que mostram uma redução da disbiose quando você faz junto, redução de diarreia, por exemplo, pós a utilização de antibiótico. Então, o probiótico ele pode ser utilizado antes, durante e depois do antibiótico. O pessoal da clínica fica com uma ressalva, pode nessa ser utilizado parte de usar tranquilamente. O probiótico vivo. E eu vou além. Se você juntar o probiótico com o pós-biótico, você tem um mega produto. Você tem um efeito sinérgico estratosférico da junção dos dois. E o antibiótico vai funcionar e não vai matar o produto. Não. Se for um bom probiótico, teoricamente, não. Lógico que tem a questão da tecnologia, cepas que são mais específicas. Tem os antibióticos que eles são, eu diria, mais deletérios, essas bactérias, que aí pode fazer um estrago maior. Mas, de forma geral, um bom probiótico ele tem uma certa resistência à maior parte dos antibióticos. Legal. Perfeito? Legal é que a farmácia de manipulação veterinária é justamente, existe essa possibilidade, né, da junção dos ativos específico numa forma farmacêutica, onde vai facilitar a administração, a personalização, o medicamento de acordo também com o peso do animal, garantindo sempre a dose certa para cada prescrição, né? Exato. E pensando em facilitar o acesso dos médicos veterinários a esses ativos que atuam na saúde intestinal, nós temos uma revista sobre microbiota, que ela vai ficar disponível, o link aqui na descrição do vídeo. Doutor, como o senhor está sempre em contato aí na clínica, né, usando os nutracêuticos nessa parte também da microbiota, tem algum caso de sucesso que você gostaria de compartilhar aqui com a gente e para o pessoal que está assistindo? Olha, eu tive um paciente que era uma Yorkshire. Ela tinha um quadro de enteropatia exudativa com albumina extremamente baixa. Num primeiro momento, eu fui obrigado a utilizar um imunossupressor, tá? Porque era um quadro crítico, albumina baixa, já tinha efusão pleural, tinha ascite, então estava numa situação bem complicada. Eu tive que fazer a utilização de um imunossupressor. E aí eu apliquei o conceito da modulação intestinal nesse paciente. Troca da dieta. Fui fazendo toda essa interação, né, desses ativos, do pró, do pré, do simbiótico, que seria o pós-biótico, polifenóis, zeólita. Inclusive,
esse paciente teve uma excelente resposta ao ponto de reduzir a utilização dos imunossupressores. E aí eu tentei, até com uma cereja do bolo no final, que era um tutor bem acessível, fazer o transplante. E com o transplante mais essa estratégia de modulação intestinal, tudo integrado, eu consegui desmamar por completo do imunossupressor. Então foi um caso de extremo sucesso. Era um paciente que tamanha a quantidade de imunossupressor que ele já estava tomando, tá? Ele já estava tomando, o tutor parou por conta própria. Ele tinha também muitos papilomas, tá? Papilomas no corpo todo em decorrência dessa imunossupressão. E é uma situação bem complicada. Então o tutor, vendo aqueles papilomas, ele suspendeu o imunossupressor. E o paciente chegou em um estado deplorável na clínica, com risco de morte. Aí eu tive que entrar com o imunossupressor, fazer a estratégia de modulação. E o que foi bonito desse paciente, que além de eu retirar o imunossupressor, eu consegui uma regressão na papilomatose. Ou seja, os papilomas desapareceram. E foi um caso assim de extremo sucesso que eu tenho aqui para relatar para vocês. Que legal, o papiloma é uma coisa que incomoda bastante. Não, e era absurdo, ele tinha papiloma até na pele. Era inteiro. Ele não conseguia comer o animal. Não conseguia. A boca inteira era um negócio que eu nunca vi igual. Inclusive até no abdômen, na própria pele tinha. Um negócio absurdo. Era um ouriço animal. Coisa assustadora. Então o tutor parou, fala, parei, tá falando mal, medicamento e tal. E o paciente chegou numa situação muito complicada. Ela estava fazendo certinho ainda a parte da dieta, que era uma dieta ali para um quadro de linfangiectasia com baixa gordura, tudo. Mas você vê a importância desse conceito da modulação intestinal, o quanto pode agregar, inclusive para os próprios gastroenterologistas, né? Conhecer isso juntamente ao tratamento tradicional. É importante o médico veterinário solicitar um profissional dentro da gastroenterologia. Tá? E tem também esse aspecto da própria modulação intestinal que pode ser relacionado com um nutrólogo ou um profissional associado para fazer esse sinergismo no tratamento. O intestino ele é mesmo uma chave, né, para a saúde dos pacientes. O uso dos nutracêuticos, pelo que a gente está aqui entendendo hoje um pouquinho mais, é realmente essencial até para mudar o curso de muitas doenças, né? Doutor, muito obrigado por esse papo incrível que a gente teve hoje. Deixa para nós o teu Instagram. Deixo, mas antes eu queria compartilhar para a classe veterinária um exame que eu faço muito dentro das estratégias de tratamento, até para acompanhar se o que eu estou fazendo está dando certo ou não. Que é um exame que chama calprotectina fecal. A calprotectina ela é secretada pelos macrófagos e neutrófilos. Então, quando eu tenho um processo inflamatório no intestino, ou um aumento da permeabilidade, eu tenho a maior secreção dessa calprotectina. Você faz o exame nas fezes. Aí tem a mensuração. Se estiver elevada, significa alto grau de hiperpermeabilidade e inflamação. E aí, quando você faz estratégia de tratamento, se está no caminho certo, o nível da calprotectina vai caindo, vai reduzindo. Tem pacientes realmente que têm um quadro inflamatório que ela não eleva tanto, que são as enteropatias, por exemplo, linfoplasmocíticas, que aí eu tenho um impregnado maior de linfócito, não tanto de neutrófilo, mas vai ter um aumento também da calprotectina, mas não de uma maneira tão significativa. E até um direcionamento para ver a sua estratégia se está no caminho certo ou não. Legal, doutor. Muito obrigada por compartilhar que esse exame não é tão rotineiro na clínica, né? Então, o índice de desbiose, tá? Para você saber o grau de desbiose do paciente, a calprotectina, são dois exames que eu uso muito. Legal, importante, porque como não é tão usado na rotina, o pessoal vai fazer um bom uso desses nomes, com certeza. E muito obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Se quiser nos seguir no Instagram, @drogavet e @diad.vet. Até a próxima.